Amém, amém, amém. Glória a Deus, né? A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os nossos amados ouvintes da Rádio 87.9. Nosso abraço especial também àqueles que nos ouvem também pelo aplicativo da rádio, pelo site, né? Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que está em Josué, o capítulo 7. E aí nós podemos ler do versículo 6, mais ou menos, até o verso 10. Vamos lá. Lemos assim. Então Josué, com a autoridade de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Disse então Josué: Ah, soberano Senhor, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus, os demais habitantes dessa terra, saberão disso, nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: Levanta-te, porque você está aí prostrado. Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenei. Irmãos e amigos, amados ouvintes do programa Consciência Cristã e também do Rádio Princesa 87.9. Aqui nós temos uma atitude da parte de Josué de humilhação, pois rasgar as vestes, prostrar-se em terra, geralmente com o rosto em terra, seria uma forma, um sinal de muita tristeza, de muita dor, de muita humilhação. E era isso que Josué estava sentindo. O que acontecera então? Acontecera que Josué tinha atravessado o Rio Jordão, Deus com sua mão poderosa, assim como havia feito com Moisés ao abrir o Mar Vermelho. Naquele momento, ele fez também com que o povo de Israel passasse em seco pelo Rio Jordão. E do outro lado do Jordão, pudesse conquistar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó, uma cidade imponente, conhecida pelas suas muralhas, inclusive, e com um exército muito poderoso, uma nação forte e guerreiros fortes. Então, como nós conhecemos a história, Josué entra em Jericó, juntamente com o seu exército, e então vence a cidade de Jericó. Nós sabemos que Deus derrubou as muralhas de Jericó. Após aquele povo circular dando uma volta sobre a cidade de Jericó, uma volta por dia, e durante 6 dias, e no 7º dia rodeando 7 vezes, até os muros caírem, e depois tomar a cidade por completo. Mas aí, nesse momento aqui, nós não estamos nesse momento de glória. Nós não estamos nesse momento de sucesso por parte do exército de Israel, por parte do exército de Josué. Não. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um Josué derrotado, um Josué triste, um Josué que chora, que clama a Deus, que se prostra em terra, com o rosto em terra, que se lança, que rasga suas vestes. Mas o que havia acontecido? É porque após a conquista de Jericó, nós conhecemos muito bem a história, Josué agora faz uma nova investida contra outra cidade, a cidade de Ai. Todos nós, ao lermos a história bíblica, conhecemos muito a cidade de Jericó. Quando se vai para a história, nós vemos a menção à cidade de Jericó. Quando se estuda a questão da arqueologia, nós percebemos que as pessoas buscam, se interessam por essa cidade, mas nunca talvez ninguém ouviu ou se preocupou em estudar sobre a história da cidade de Ai. Pois foi exatamente essa cidade que na época também, e ainda hoje, era insignificante.
não tinha as mesmas fortalezas de Jericó. O seu exército era um exército muito menor. Mas mesmo assim, aquele exército havia derrotado o povo de Israel. E agora Josué, sem entender, diz: como, Senhor? Por que isso está acontecendo? Como nós conseguimos derrubar as muralhas de Jericó, entrar naquela cidade, tomar a cidade, e agora o Senhor nos deixa morrer nas mãos de um exército muito menor, de uma cidade praticamente insignificante, que achávamos que ia tomar facilmente, até porque Josué brincou, disse: não, se nós conquistamos Jericó, nós vamos conquistar isso daí facilmente. Inclusive mandou um exército menor, porque já tinha certeza da vitória. Quantas vezes nós também fazemos como Josué, não é mesmo? Muitas vezes nós nos enchemos de glória, nos achamos o máximo. O problema aqui, toda a questão está porque no primeiro momento Josué tinha ido enfrentar a cidade de Jericó, tomar aquela cidade no poder de Deus. A honra e a glória era de Deus. Mas a partir do momento que Josué passou a achar que a glória era sua, que a glória era do seu exército, ele começou a dizer: ora, se nós vencemos Jericó, uma cidade muito maior, com um exército muito mais expressivo, por que não então não venceremos a cidade de Ai? Vamos mandar um exército menor. Porque aí eles não foram mais no poder de Deus. A Bíblia, inclusive, relata que em relação a Jericó, ele havia orado antes, e em relação à cidade de Ai, ao partir para guerrear contra Ai, eles não oram. Porque eles vão na sua força, no seu próprio poder. E é a partir daqui que vai haver vitória, a partir dessa oração. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, quando nós nos jogamos diante dele, quando nós nos lançamos aos seus pés, é que Deus traz a vitória. Mas aqui o fato que eu quero trazer a reflexão, trazer a reflexão aqui para os amigos e irmãos e ouvintes da Rádio 87.9, é as perguntas que Josué não tinha. As respostas que Josué não tinha. Porque muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. E às vezes nós passamos, assim como Josué, a nos questionar: por que, Senhor, está acontecendo isso? Tu não és o mesmo Deus poderoso? Tu não és o mesmo Deus capaz de derrotar um exército tão insignificante? Tu não és o mesmo Deus que atravessaste conosco o Rio Jordão? Tu não és o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés? Tu não és o mesmo Deus que nos fez derrubar as muralhas de Jericó e vencer aquele exército poderoso? Deixaste de ser esse mesmo Deus? Talvez muitas pessoas hoje em dia, diante dessa pandemia, diante do que está acontecendo, diante de um cenário de morte, diante de pessoas sofrendo com perda de familiares, diante do desemprego que bate a porta das famílias, que bate a porta das empresas. E alguém pode perguntar: Deus, por que tu não faz nada? Não és o mesmo Deus? Não és o mesmo Deus de milagres? Não és o mesmo Deus que abriste o Mar Vermelho? Não é o mesmo Deus que fizesse nos passar pelo Jordão? Não és o mesmo Deus que venceu a cidade de Jericó por nós? Esse vírus talvez não seja menos insignificante, fazendo aqui uma analogia com a cidade de Ai, do que muitas coisas que o Senhor já realizou por nós e pela humanidade no passado. Porque tenha certeza, irmão, que Deus fez coisas muito maiores. Deus talvez já protegeu este planeta de meteoros, já protegeu de uma destruição em massa, de bombas, de homens mal intencionados, mas mesmo assim, às vezes a gente passa a questionar Deus: como assim, Deus? Deixas que um vírus faça tudo isso, feche empresas, feche comércios, traga desemprego para muitas famílias. As perguntas de Josué muitas vezes têm sido também as nossas perguntas. E eu fico assim imaginando quando Josué diz assim: Senhor, o que é que os nossos inimigos vão falar de nós? Porque a verdade é que muitos estão aí tentando questionar aqueles que ainda mantêm uma fé, uma crença em Deus. O que é que está acontecendo aí
conosco. Os inimigos aí que vê a gente ler a Bíblia, que vê a gente dizendo que tem promessa de Deus, e de repente muitos mesmos que confessam o seu amor, a sua crença em Deus, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, também sofrem nessa pandemia, também morrem como qualquer outro que está aí. Lemos ainda, colocamos aqui um salmo, né, o Salmo 16, que o Senhor viria ao meu socorro, não me deixaria passar por dificuldade. E mesmo assim, vemos também crentes passando por dificuldades. E às vezes olhamos para Deus, Deus, até quando vai deixar os nossos inimigos zombarem de nós? Porque muitos estão olhando para nós e não estão mais dando crédito aos evangélicos, não estão dando mais crédito à mensagem de salvação, por causa muitas vezes disso. Nós às vezes nos perguntamos a Deus. E às vezes colocamos, assim como Josué colocou, Deus contra a parede. Que farás então, Senhor, pelo teu grande nome? Porque o que está em jogo aqui é o teu nome. Nome sobre todo nome nesta terra. Como o teu nome vai permanecer firme e forte? As pessoas vão reconhecer a tua grandeza num contexto em que as pessoas que estão confessando o teu nome também estão passando por todas essas dificuldades. Poderíamos fazer essas perguntas. Agora, nós sabemos que a gente não vai entrar nessa questão. O grande livramento de Deus, a grande transformação de Deus, a grande mudança que Ele quer fazer é espiritual. A conquista do exército, a conquista da cidade de Jericó, foi uma entrega que Deus fez a Josué, né? Deu de bandeja para ele, para os israelitas. Sim, é verdade. As conquistas que Deus nos dá, Ele vai dar no mundo profissional, na vida pessoal. Mas lembre-se que a grande transformação que Deus quer fazer no homem é a transformação espiritual. Josué não tinha entendido, porque a transformação que Deus queria fazer na vida de Josué era a transformação espiritual. Deus quer fazer com que nós abandonemos o orgulho, a exaltação própria, a justiça própria. Era isso que Deus queria com Josué, porque enquanto ele se achou grande, quando ele foi movido por si mesmo e não por Deus, ele perdeu a batalha. Por quê? Porque Josué não estava transformado espiritualmente até aquele momento. Claro, ele estava sim, ele era um homem de Deus, mas como todo cristão, muitas vezes nós temos arrogância em nosso coração. E às vezes, pelo fato de ter um cargo na igreja, pelo fato de ter uma certa hierarquia no meio religioso, muitas vezes, às vezes é um cargo de pastor, de diácono, passamos a nos achar melhor que os outros. E aí, Deus está querendo fazer o quê? Uma mudança e uma transformação espiritual em você, na sua vida. Nesse sentido, eu gostaria de concluir o seguinte, irmãos. Que nós dependemos totalmente de Deus. Estamos vivendo momentos difíceis, sim. Momentos que precisamos nos humilhar em sua presença. Reconhecer que nós não somos nada. Reconhecer que somos pó. E reconhecer que Deus é que é tudo em nossa vida. Deus aqui revela, né, no verso 10, que o grande problema de Israel era o pecado. O pecado que vinha desde Acã, que havia trazido as joias, as riquezas lá de Jericó, que Deus havia dito que não trouxesse. Mas também o pecado de toda aquela congregação que deixaram de exaltar a Deus, deixaram de buscar a Deus para buscar a sua própria glória. Deixaram de dar a glória a Deus para dar glória ao homem. E então, no caso, deixaram de dar a glória ao Senhor para dar a glória a si mesmo, né? No caso de Josué. E é quando ele reconheceu a mudança espiritual, que realmente era isso que Deus desejava, é que Josué passou a buscar o Senhor novamente. Irmãos, e eu aí concluo com o versículo 10, quando o Senhor diz a Josué: levanta-te, porque você ainda está prostrado. Vejam, irmãos, é no momento que nós nos humilhamos, é nos momentos que nós nos rendemos ao nosso Salvador,
que Ele nos levanta. Ele nos tira da nossa situação de miséria. Ele nos tira daquele momento de tristeza, daquele momento de dor. Eu sei que tem muitas pessoas aí sofrendo. É a dor pela perda de um familiar. É o sofrimento porque não tem a certeza do amanhã. Eu sei que você tem vivido momentos de ansiedade, momentos de tristeza, mas Deus está contigo. E Ele, assim como disse para Josué, está dizendo para ti hoje também: levanta-te, porque você ainda continua prostrado. Eu sei que você já se vestiu de luto. Tem dias que você acorda e não tem mais vontade de orar, de buscar a Deus, de ler a Bíblia. Às vezes, talvez você tenha dias que tem se levantado e diz assim: eu vou produzir, hoje eu vou produzir, eu vou ler, hoje eu vou colocar em dias tudo que estava atrasado no meu trabalho. Mas de repente você não tem aquele mesmo ânimo. Talvez seja aquela pessoa, você seja aquela pessoa que tem vivido à base de remédios. Talvez seja aquela pessoa que tem apenas comido muito, né? Para poder esquecer algum problema, para tentar curar essa tua ansiedade. Talvez seja aquela pessoa que não tem nem conseguido mais sair do quarto e vive triste. Talvez você seja aquela pessoa que vive com medo, não saia para nenhum lugar mais. Eu sei que estamos vivendo em momentos de ansiedade, mas em momentos de isolamento, né, distanciamento social. Mas muitas vezes você não tem coragem nem mesmo de tentar resolver algo que precisa ser resolvido. A sua vida talvez tenha parado. Você tem se vestido de luto. E Deus diz, assim como disse para Josué: levanta-te. Levanta-te. Ergue a cabeça. Né? Não determine, não decrete morte sobre você mesmo. Porque Deus, assim como fez com Josué, quer te dar a vitória. Sabemos o resultado da história depois, né? Depois, Josué enfrentou, depois dessa oração, ao tirar o pecado de Israel, enfrentou o exército de Ai e dessa vez ele conseguiu vencer. Às vezes é alguma coisa que tem te afligido, algo que alguém fez contra você, alguém que te machucou e tem feito você parar no tempo. Deus diz: levanta-te. Da mesma maneira, hoje, muitas vezes, quando nós ficamos tristes, desesperados, nós sempre vamos poder ouvir a voz de Deus: levanta-te. Então, que você possa tomar essa decisão, não por você mesmo, que não tenha condições de levantar sozinho, mas ore ao Senhor esta manhã: Senhor, não tenho condições de continuar, de levantar, sozinho eu não consigo. Eu preciso de Ti, Senhor, eu dependo de Ti. Eu não sou nada, eu sou pó. Levanta-me, Senhor. Faça como Josué, que quando percebeu que não era nada, que era pó, que ele, a partir dali, entregou também de fato a sua vida a Deus, reconhecendo que ele não era nada, que só Deus é que era aquele que de fato traria a vitória, e não a vitória vinha pelas suas próprias forças, mas a vitória só vinha de Deus. Saiba que a vitória de Deus, a vitória só vai vir de Deus na sua vida, e você precisa dele, depender dele. Então diga: Senhor, sozinho eu não consigo me levantar. Levanta-me, Senhor. Vamos ouvir mais uma vez a canção Reaja, que você possa meditar nessa canção e que Deus possa confirmar essa palavra na sua vida hoje. Que hoje você precisa viver mais, não uma vida de luto, de morte espiritual, mas Deus quer te dar a vitória. Deus quer te levantar. Basta que você dependa dele, humilhe-se diante dele e entregue-se a ele. Deus te abençoe grandemente.